aqui hoje para falar sobre um assunto que muitas vezes ronda a cabeça das pessoas que estão começando no instrumento, né? Que é a timidez. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela começa a estudar um determinado instrumento e, obviamente, ela vai acabar querendo se apresentar para outras pessoas, né? Em um determinado momento, uma hora ou outra, ela vai querer que isso aconteça. E aí é que surge a famosa timidez, né? A pessoa fica com vergonha de cantar ou de tocar, né, na frente das pessoas, porque a pessoa que está tocando, o aluno, no caso o aprendiz, ele está naquela situação de... O aluno ele está naquela situação de ser observado por várias pessoas, né? E muitas vezes as pessoas não estão existindo simplesmente por esse fator, né? Timidez. Então, eu vou contar para vocês uma história breve sobre uma coisa que aconteceu até na minha família, né? Que foi o seguinte, com a minha filha, quando ela era menorzinha, eu tinha por volta de 8, 9 anos por aí. Então, ela tinha os trabalhos na escola e também ela estudava balé. E ela, nessa idade, ela começou a ter que se apresentar, né? Tanto como bailarina e às vezes tinha alguma apresentação em falar em público. E aí ela, logo no começo, ela já começou a ficar com vergonha de falar, né, disso. Então o que eu disse a ela naquele momento foi isso. E aí vem um ensinamento que talvez seja útil para você. O que eu disse para ela é que quando ela estivesse ali na frente falando para várias pessoas, o que ela tinha que mentalizar era o seguinte: todas as pessoas que estavam ali assistindo a ela naquele momento não eram melhores que ela e também não eram piores que ela, né? Então eram pessoas iguais a ela, então não tinha por que temer. E outra coisa que eu disse a ela foi o seguinte: caso você erre, ou então se você errar, ou se você esquecer de alguma fala, você tem que ter na sua cabeça que isso é normal. Nós somos seres humanos e todo ser humano ele comete assim alguns erros, né? E você tem que ter na sua cabeça também uma outra coisa, que você está fazendo o melhor possível, né? Você está dando o seu melhor ali. Então, você não tem que ficar tímida por esse tipo de motivo, né? Por esse motivo. Você tem que simplesmente enfrentar os fantasmas e ir. É claro que eu falei uma linguagem um pouco diferente por ser uma criança. Então, quando ela foi subir no palco pela primeira vez, ela começou a sentir isso um dia antes, né? Ela começou a sentir o pavor. E eu falei para ela, você ensaia. Eu me lembro até que ela tinha que recitar um poema. O poema é chamado A Bailarina. Não me lembro qual era a poetisa que escreveu. Eu lembro que era uma mulher. E ela foi recitar esse poema e à noite quase que ela não dormiu de tanta preocupação. Então o que eu disse para ela? A apresentação seria à noite. Então eu falei para ela o seguinte, você ensaia bem o poema, lê várias vezes, porque mesmo que você vá ler ali na frente, você já vai estar com isso aí ensaiado, né? Então não vai ser uma coisa que vai te pegar de surpresa. E aí foi o que ela fez. Então, feito isso, ela começou a ler várias vezes o poema. E quando chegou lá na frente, antes disso, né? Antes da apresentação, ela já tinha lido várias vezes. Ela fez uma apresentação para nós, família, eu, minha esposa, tinha uma outra prima dela, né? Na mesma idade. E foi muito bem. E aquilo fez com que ela ganhasse confiança. Então, qual é a sacada aí? Então, a sacada da coisa é essa. Você tendo a oportunidade de se preparar, tenha certeza que, no caso, se for uma apresentação de música ou uma apresentação que você tenha que falar na frente de outras pessoas, você se preparando já vai ser um grande passo. A segunda coisa é você mentalizar coisas positivas, né? Porque quando a pessoa está nesse tipo de situação, é muito comum que ela mentalize ela mentalize o negativo antes de tudo, né? Eu vou explicar, por exemplo, no caso dela, que ela tinha que falar lá na frente, ela estava mentalizando, eu vou errar, eu vou esquecer,
todos vão rir. Então isso aí era uma coisa negativa. Então o que eu disse para ela, você mentaliza você lá fazendo uma apresentação onde todos vão estar te olhando e vão estar gostando dessa apresentação, de ver você recitando esse poema. E ela dormiu pensando nisso. Aí com essas dicas e com mais o preparo dela, ela foi ganhando confiança, chegou lá no palco, tinha poucas pessoas, por volta de 200 pessoas, né? Parentes das outras alunas, era uma apresentação de balé. E com isso ela começou até a pegar gosto pela coisa. Então às vezes tinha até alguma apresentação na igreja, ou então tinha alguma passagem bíblica que eles pediam para os fiéis ler, ela sempre que podia, ela se apresentava para isso. Ela foi perdendo todo o medo disso, né? Hoje em dia, até na faculdade, quando tem os grupos assim que ela participa, inclusive muitos grupos a chamam por causa disso. A maioria tem muita vergonha de subir em um palco e falar para 200, 400 pessoas, né? E no caso dela não. Por quê? Porque ela já mentalizou aquilo, né? Ela já foi treinando o cérebro dela para que aquilo acontecesse. Então, é óbvio que nas primeiras vezes ela foi falando e foi muito rápido. E até perguntava, e aí, como que eu fui? Foi ótimo, mas tenta falar um pouco mais pausadamente, porque vai ficando cada vez melhor. E esse tipo de incentivo serviu para que ela fizesse essa primeira apresentação. Nessa primeira apresentação, depois ela já foi fazendo outras, na igreja sempre foi se oferecendo para ler as passagens bíblicas, e hoje na faculdade, todas as apresentações, a maioria das apresentações é ela quem faz. Então, se tiver um auditório ali com 500, 600 pessoas, para ela é super normal, porque desde criança ela treinou isso. Então, espero que esse aprendizado tenha sido útil para você e que a gente saiba que o principal de tudo, o primordial, é você treinar, né? Você treinar e esse treino vai passar uma segurança para você. A partir do momento que você começa a treinar, fazer coisas assim, não que seja desprevenida, mas que você se prepare para aquilo, com certeza você vai ter resultados maiores, né, e melhores. Uma outra dica é que você vá fazendo isso, mesmo que seja, no caso, pegar o seu violão e treinar para sua família, alguns amigos. Vai treinando, porque a prática vai fazendo com que você se solte cada vez mais, né? Porque não adianta também você ter muita teoria e nunca praticar isso. Então você vai chegar num palco pela primeira vez, não adianta. Então você tem que ir treinando cada vez mais, e em pouco tempo, com certeza, você vai ver que aquilo vai se tornar uma coisa normal, porque a vida é assim. Tudo que você faz pela primeira vez talvez não fique tão bom, mas com a prática você vai fazendo, vai saindo uma vez melhor, na outra vez aquele melhor já não ficou tão bom, vai ser melhor ainda, e assim vai, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você é tímido, tem problema com esse tipo de coisa de se apresentar com pessoas, procura seguir essas dicas, tá bom? E espero ter sido claro aí no vídeo. Um grande abraço, muito obrigado por ter assistido ao vídeo e espero vocês aqui no canal para o próximo assunto. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.